O ministro Wellington Dias também falou a respeito de política, avaliou a situação da base aliada de sustentação, né, do Partido dos Trabalhadores, de integrantes dessa base, e fez algumas análises. Análises é uma boa palavra. É uma boa palavra. Não, foi coerente. Ponderações, avaliações e análises. Pronto. Ficou boa essas três palavras? Conversou com a Lívia e falou a respeito disso. Vamos ver. Olha, eu olho aqui no diálogo do dia a dia e vejo que a gente ainda tem alguns pontos a resolver. Também a eleição é só em 2026. Agora, na volta dessa viagem, o governador Rafael me disse que ele quer novamente ter aí uma agenda com os líderes da política para dar aí uma checada, e eu acho que sim, nós vamos chegar em 2026 com um ótimo time para botar em campo, seja para as eleições estaduais, eleição de governador vice, eleição de deputados e deputadas estaduais, como também para a eleição federal, deputado federal, senador e também presidente da República. Temos aí uma responsabilidade grande, que é de seguir trabalhando pelo povo. É isso que faz a diferença. E falou também sobre a composição da chapa majoritária e a possibilidade do Partido dos Trabalhadores indicar um candidato a vice de Rafael Fonteles. Wellington Dias diz que essa decisão é do governador. Essa decisão é o governador Rafael, que caberá a decisão. Eu confio no governador Rafael de uma boa organização na chapa, não só para vice, mas também para todas as posições, se Deus quiser, colher bons resultados. Lívia, achei que ele ficou medido. Ele sabe de muita coisa, obviamente está participando de todos esses diálogos, não quer pressionar o governador, né? Sabe que essa posição é desconfortável, já foi governador 4 vezes, sabe que essa posição não é brincadeira, e aí falou, né? Mas, de qualquer forma, revelou que tem na volta uma conversa para dialogar a respeito da situação da composição das chapas. Vou inverter a ordem, vou comentar primeiro sobre a última, depois sobre a primeira pergunta. Foi governador 4 vezes e nessas 4 vezes não repetiu o vice. Então, na hora das conversações, talvez seja ponderado isso, mas o que também se deixa claro é que o sim e o não, por mais que passado por muitos aliados, por muitas lideranças de A mais B, o sim e o não vai ser do governador Rafael Fonteles. Então, a chapa majoritária composta pelo Senado, claro, vai ser um acordo de amigos, vai ser um entendimento o que vai ser mais robusto para a base, quais são os proveitos que vão ter, inclusive, em nível nacional, mas o vice é do governador Rafael Fonteles, é uma definição própria dele. E, falando sobre o primeiro assunto, dos pontos que precisam ser alinhados, por mais que seja base, existem demandas. E quando existem demandas, existem dificuldades em alinhar todas elas, principalmente quando existe uma base ampla, como é o caso do governo do Estado. Então, ao que tudo indica, algumas demandas precisam ser acatadas para o próximo ano, mas ainda na decorrência desse, e que reflete um pouco no relacionamento político do governo do Estado. Mas nada que seja muito grave, né, Edivaldo? Olha, ninguém pode negar que de estratégia eleitoral o senador Wellington entende bem, até pelo histórico que você lembrou muito bem. Isso sem contar de vereador de Teresina, deputado estadual, deputado federal, senador 2 vezes, perdeu eleições para a prefeitura da capital 2 vezes, mas foram eleições muito peculiares da situação política de Teresina. Mas eleitoralmente o Wellington Dias é um político extremamente vitorioso. E claro, o que ele revelou aí, Joelson, a gente já desconfiava. Ou seja, precisam alinhamentos na base governista. Isso é fato. E é normal. Concordo plenamente, Lívia, com você. É absolutamente normal. Há interesses contrariados, ainda que localizados ou com maior ou menor extensão, aspirações ameaçadas, mas nada que não se possa resolver. Por isso, essa chegada do governador Rafael Fonteles será fundamental para começar a dar andamento nessa estratégia para 2026, conforme sugeriu nas entrelinhas o senador Wellington Dias. A Lívia falou a respeito foi governador 4 vezes, 4 vices diferentes. Então, Osmar Júnior, o Wilson Martins, e nessa do Wilson Martins era o 2º mandato, ele não poderia se reeleger. O Wilson Martins chegou ao governo e se transformou num concorrente, um adversário. Isso. Aí, Margarete Coelho, aí Regina Souza. Exato.
se Rafael Fonteles, o governador Rafael Fonteles, fosse ouvir o conselho do ministro, diria, para repetir a dose desse segundo mandato ou do quarto mandato, Lívia Elivaldo, indicando um vice mais próximo, que ele viveu as duas experiências, de um partido aliado e de um partido próprio, PT. Me parece, Elivaldo, não quero nem dizer. Dado o histórico... Dado o histórico, o mais seguro com Regina Souza, que permanece na base. Já os demais, Wilson Martins também, mas teve uma oposição momentânea. Foi para uma oposição. Exatamente. E o Wilson Martins era de um partido pequeno, embora de esquerda na época, que era o PSB, mas mesmo assim foi uma estratégia que valeu para aquela época, não é? Da mesma forma como foi para 2022. Agora o que o Joyce quer saber é o seguinte, se ele bota alguém colado nele, ou bota um aliado importante. Não que haja desconfiança do vice-governador, que não há nem razão para isso, do vice-governador Temístocles Filho. É de um partido grande, o MDB, crucial, fundamental aliado nessa empreitada majoritária do ano que vem, mas ele quer alguém mais próximo dele. Eu acho que essa é uma tendência muito forte, que vai, eu diria, de certa forma, dominar ou vir à tona nesse debate, Welson. A Lívia, como ela mesmo disse, ela já falou aqui no nosso Tempo Real, ela conversou com o Severo Eulálio, que é do MDB, governador em exercício, e falou sobre essa relação, Partido dos Trabalhadores e MDB, que passa por isso, indicação de vice e coisas do tipo. E ele falou sobre como é que está essa parceria entre as duas siglas, inclusive considerando 2026. A parceria do MDB com o Partido dos Trabalhadores é uma parceria já antiga e muito consolidada no estado do Piauí. E, claro, isso só vem a fortalecer e continuamos, sem dúvida nenhuma, com esse alinhamento político pelo bem do estado do Piauí. Independente de ocupação de espaços. Exatamente. Entendi assim. Exatamente. E quando encerrou a entrevista, conversávamos juntamente com outros colegas da imprensa, e ele falou, não, é porque a imprensa acaba falando muito sobre esse assunto, claro que tem conversas internas, mas é tudo com muita calma, com muita cautela. Então, existe um acordo coletivo, digamos assim, da base governista, em não se precipitar, nem em se lançar como um candidato ou falar sobre a estratégia que está sendo definida internamente, por tudo ser muito sinuoso, muito difícil. Então, qualquer informação vazada, qualquer aspecto que seja antecipado antes da hora, pode causar algumas turbulências. Então, todos estão mais cautelosos. O silêncio é importante, Dani. Calma. Muito bem.